Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês estejam bem, se cuidando, tá bom? Na aula de hoje nós vamos montar um esquema gráfico. O esquema gráfico que nós vamos montar é utilizando a estrutura de um conto. Então, para isso, vamos ver como o conto é estruturado. Qual é a estrutura de um conto? Que no caso que nós estamos estudando na nossa sequência didática, no nosso projeto é o conto de assombração, certo? O conto. O conto ele é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, ou seja, ele é uma história narrada que geralmente é curto, é uma história breve. Ele possui elementos estruturais bem marcados, que nós conseguimos indicar qual é o tipo de texto que nós estamos lendo, o tipo de conto. No caso, tem o conto de assombração, o conto de fada, e a partir da sua estrutura e dos seus elementos, nós conseguimos identificar qual tipo de conto que nós estamos lendo. Quais são os elementos de um conto? Normalmente, no conto tem esses elementos, que são os personagens, o narrador, o tempo, o espaço, o enredo, o conflito, o clímax e o desfecho. Nós vamos ver como nós conseguimos identificar cada elemento desses no conto. O personagem. Os personagens do conto, que é a narrativa que pode ser real ou fictícia, geralmente tem que ter um ou mais personagens. Eles podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários. Embora seja comum que o conto eles tenham poucos personagens, existem contos também que têm muitos habitantes, certo? Mas mesmo ele tendo muitos ou poucos, a narrativa continua sendo breve. O narrador. O narrador é a voz que conta a história dentro de uma narrativa. O narrador pode contar a história de 3 maneiras. Aqui eu especifiquei os 3 tipos de narradores que podem ser contados no conto. O narrador personagem, que é quando o personagem que está participando da história também faz o papel de narrador. Ou seja, o personagem ele narra a história também. O narrador observador, que é o narrador que não participa da história. Ao invés disso, ele apenas é a voz contando a história. E o narrador onisciente, assim como o observador, ele não participa da história. Entretanto, o narrador onisciente, ele sabe tudo do universo daquela narrativa. Ele sabe e pode contar o que os personagens estão pensando e sentindo. Então, esse narrador, ele consegue falar o que o personagem está pensando durante o conto, o que ele está sentindo. O tempo. O tempo, as narrativas passam-se em um período determinado. Então, o tempo é a duração que está acontecendo aquele conto, durante o início e o final da narrativa. O conto ele pode ser contado em um período de minutos, de horas, de dias, durante um ano. Alguns contos são sobre as histórias que se passam nos dias de hoje e outros podem se passar também em algum lugar do passado ou até mesmo em um futuro imaginário, um futuro imaginado pelo autor. Então, o tempo é o momento que se passa aquele conto. Em qual momento? No momento antigo, atual, no espaço de horas, de dias. O espaço. O espaço é onde está passando o conto, onde os personagens estão naquele conto. Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço, descrito explícita ou implicitamente, onde os personagens situam-se, ou seja, onde é que eles estão. Novamente, por se tratar de uma narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços. Ou seja, ele pode acontecer em um cômodo de uma moradia, ele pode acontecer em uma floresta, ou também pode acontecer em um país inteiro, ou em outra galáxia distante ou imaginária.
mas em todo caso a narrativa continuará sendo curta. O enredo. O enredo é o que acontece na história. São as sequências de ações. Todas aquelas ações que vão acontecendo desde o começo, no meio e no fim. E o conflito? O conflito é uma situação que geralmente é gerada lá no começo, onde ela vai tendo que ser tomada outras situações. Que geralmente o conflito é algo que tem que ser solucionado. Por fim, os contos têm um conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais. Essas sequências de ações que vão formar o enredo. O clímax é a narrativa, é quando ela é levada no ponto mais alto de tensão ou emoção, que exige uma decisão ou um desfecho. Então, quando acontece algo em que a gente pensa, e agora? O que, que vai acontecer? Tem que acontecer alguma coisa, aquela parte onde a gente fica mais, no caso do conto de assombração, onde a gente fica mais assustado, com mais medo, que a gente pensa, e agora? Quando você fica impressionado, é o clímax do conto. E o desfecho é a parte da narrativa que mostra a solução para o conflito. Então, aconteceu aquele conflito, aí acontece o clímax, algo muito apavorante, que a pessoa fica apreensiva, e depois acontece o desfecho, que é a solução para aquele conflito que ocorreu, certo? Então, aqui vocês observam todos os elementos do conto. E na atividade de vocês irão montar esse esquema gráfico. Vocês vão ler o conto da A Velha de um Olho Só, né? A Velha de um Olho Só, e vão identificar neles e vão montar o esquema gráfico. Vocês podem montar nesse espaço que está do livro, se não couber, vocês podem montar no caderno. Vocês vão começar pelo título do livro, né? No caso, o título do conto, né? O personagem. Quais são os personagens lá da Velha de um Olho Só? Tem o André, né? Tem a velha, tem as tias. E como é que eles são? Como é que ele descreve? O André, ele é o homem, é o menino? Como é que ele é? E a velha? Como é que ele descreve a velha? Vocês vão colocar o nome do personagem e as características, que pode ser característica física ou psicológica também, ou de comportamento. O enredo. Então, aí vocês vão ver lá o que é o enredo. Aí a situação inicial, como é que começa lá o conto, qual é o conflito, o que acontece de conflito. E a parte mais, o clímax, a parte mais tensa do conto, qual foi o desfecho, o tempo que ele passa, qual é o tempo, ele passa em alguns anos, em alguns dias, em algumas horas, lá ele fala do tempo, tem a parte que ele fala do relógio, então vocês leiam com bastante atenção. E o espaço, onde é que ocorre o conto da Velha de um Olho Só? Aí vocês vão montar esse esquema gráfico, tá bom? Espero que tenha esclarecido vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só mandar lá no privado, tudo bem? E eu aguardo o registro de vocês, que a participação de todos vocês é muito importante. A professora faz o registro diário de quem está mandando as atividades, quem está participando. E eu fico muito feliz com a participação de todos vocês, o empenho, que eu sei que é um momento difícil que estamos passando. E eu fico muito feliz com a responsabilidade, o empenho e o foco de muitos de vocês, tá bom? Beijos e tenham um ótimo dia.